Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à Casa de Caridade Coração de Maria, em mais uma live na noite de hoje, 29 de junho de 2020. Boa noite. Chuva. Vamos começar a nossa leitura da nossa mensagem, logo após a nossa palestra, nossas orações. E hoje a gente vai abrir aqui aleatório, reflexões com Jesus. E caiu, oração para a nossa nação. Ai, que maravilha. Então vamos orar hoje para todos nós e para a nossa nação. Está precisando muito. Uma oração pela nossa nação. Pai, ilumine todos os nossos campos, cidades e os caminhos deste povo maravilhoso, abençoando as nações de nossas almas com uma bênção especial de sua graça. Permita, ó Pai, que os anjos monitorem nossos sentimentos, despertando-nos para o aconchego do amor divino, em atos de solidariedade, compaixão e amor ao semelhante. E também para nos vigiarem e nos protegerem do assédio do mal, inspirando-nos ao bem e em tudo de bom que viermos a fazer. Ó Pai, peço, envie-nos nas asas dos anjos um toque de amor e bondade, alimentando nossos melhores sentimentos e emoções, ajudando-nos a refletir sobre as consequências de nossos atos individuais e coletivos. Peço ainda que permita aos anjos sussurrarem em nossos ouvidos mensagens de paz, de alegria, de otimismo e de esperança em sublimes canções de amor e felicidade. Mas que seja em delicada e angélica sinfonia de paz e amor uns pelos outros, embalando o nosso despertar consciente para as realidades transcendentes da vida e para as nossas responsabilidades cristãs. Mas ainda faço apenas mais um pedido: que o Pai misericordioso permita que os anjos nos protejam, nos proporcione serenidade mesmo nas situações mais difíceis e nos inspire à compaixão e ao trabalho coletivo para o benefício de todos. Assim, que possamos sentir a leve brisa tocando o nosso rosto, como o sopro dos anjos, nos aliviando as dores e nos impulsionando às mais realizações do bem incondicional. Pois os anjos são os enviados de Deus, que assiste aos homens e às coletividades. Eles agem em seu nome e executam a sua vontade misericordiosa. Eles estão sempre a nos proteger, a nos inspirar, a nos alimentar com o amor divino. Só cometemos erros e enganos quando nos desconectamos da sua energia de amor que nos alimenta. Portanto, lhes pedimos, ó Pai Celestial, permita que os anjos nos amparem nos momentos difíceis que são agora que a gente está vivendo e nos reconduza à sua seara de trabalho, solidariedade, para que nos unamos, a nossa nação se una, todos nós, todos os brasileiros, nos ideais de trabalho, de amor fraternal, na busca da melhoria de todos nós, na edificação do seu reino na terra, do reino de Deus,
do reino de Jesus aqui na nossa terra, no nosso Brasil, na nossa nação. Que assim seja e assim será. Somente no nome dele, para ele e com ele, nosso Pai Celestial. E assim, com essa mensagem maravilhosa, né? Que é súplica pelas nossas nações, que possamos receber todo o amparo, todo o amor, toda a paz, a saúde e o equilíbrio nos nossos lares, nos nossos corações, transformando tudo aquilo que está ruim, que está de aflição, e essas pessoas que estão nos procurando ou que a gente nem conhece, que receba essa noite as bênçãos do Pai Maior e dos anjos do Espírito Santo, que são os anjos do Senhor, aqueles espíritos de luz que estão sempre a nos velar, nos envolver com alegria, com paz, com equilíbrio. Basta que assim a gente sintonize nessa energia, nessa sintonia de amor. E assim que possamos também doar através da nossa oração, do nosso bem-querer, para todos aqueles que assim estão vivenciando momentos de muitas dificuldades financeira, de saúde, de desequilíbrio emocional, de problemas de doenças, câncer, quimioterapias, descobrimentos de outras doenças agora nesse período, que todos eles possam receber, Senhor Jesus, esse alento, esse refrigério nos seus corações, na sua mente, trazendo para eles o positivo, a gratidão, a tranquilidade, a serenidade que precisamos ter todos os dias, porque só assim possamos estar em conexão com eles, com certeza. Porque o desespero, a raiva, a angústia, a preocupação demais, a falta da fé dentro de nós só faz com que nós distanciemos desses espíritos de amor, desses anjos que estão sempre a soprar nos nossos ouvidos. Tenha calma, filho, tenha paciência, porque isso certamente passará. É isso, que possamos estar com essa conexão com o divino todos os dias. Faça chuva, faça sol, tenha tempestades, raios, trovões, que estejamos sempre firmes dentro de nós, do nosso ser, alimentando essa fé, essa coragem, essa serenidade dentro de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja e assim será. Graças te dou, ó Mãe querida, sempre. Hoje a palestra vai ser sobre a piedade, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso irmão Ade hoje vai dar a palavra. Boa noite mais uma vez, que todos sejam bem-vindos à Casa de Caridade Coração de Maria, se sintam acolhidos, porque a distância para o espírito não existe, não é? Nós somos espíritos, energia, portanto, estamos em qualquer lugar se assim desejarmos. Então, se sintam abraçados, enquanto a gente não pode voltar à nossa casa física e continuar o nosso trabalho lá.
Nós escolhemos hoje para falar sobre a piedade porque tem muito a ver com o que está acontecendo hoje em dia no mundo inteiro. Não é só o Brasil, não, é todo o planeta. E essa lição, de alguma forma, nós já ouvimos e já vimos há 2000 anos atrás com Jesus, mas também com outros que ele enviou para realizar trabalhos dignificantes na terra, bem como trazer e manter viva essa chama que se chama caridade. No entanto, o ser humano, por questões ainda de inferioridade, eu diria, continua a não dar a devida guarida ao que seja caridade. E caridade eu vejo como um guarda-chuva em que embaixo desse guarda-chuva estão diversas virtudes. E uma delas se chama piedade. E eu vou ler o texto para a gente comentar e discorrer sobre ele. A piedade é uma virtude que mais vos aproxima de Deus. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que deixais cair sobre as suas feridas. E quando a conseguis, por intermédio de uma doce simpatia, restituir-lhes a esperança e a resignação que bem-estar experimentais. É verdade que esse bem-estar tem uma certa amargura porque nasceu ao lado do infortúnio, mas se ele não tem a ilusão dos gozos mundanos, também não possui as dolorosas decepções do vazio que estes deixam atrás de si. Ele tem uma suavidade penetrante que é agradável à alma. A piedade, uma piedade bem sentida, vem do amor. O amor é de devotamento, o devotamento é o esquecimento de si mesmo, e esta abnegação em favor dos infelizes é a virtude por excelência, aquela que o Divino Mestre praticou em toda a sua vida e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando esta doutrina voltar à sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos, dará a felicidade para a terra e nela fará reinar finalmente a concórdia, a paz e o amor. Eu queria dar uma paradinha aqui para a gente falar de experiências, porque é importante falar o que a gente vive, o que a gente vê, o que a gente participa, porque para mim, Espiritismo, no seu fundamento, a filosofia espírita, ela é, na realidade, a vivência de todos nós no nosso dia a dia. Não adianta pensar que o Espiritismo está lá na gavetinha, no livro, né? Está lá o Livro dos Espíritos, está lá o Evangelho segundo o Espiritismo, tá certo? Está lá toda a codificação e mais alguns livros que a gente lê como literatura complementar à codificação. Mais ou menos 400 livros deveria ser lido para eu entender melhor, um pouco mais, o que seja o Livro dos Espíritos, o Evangelho, etc. Mas muitos de nós não queremos isso e não fazemos. Por quê? Porque eu ainda não entendi exatamente o que foi que Jesus pediu ou quer que nós façamos para a nossa libertação. Porque assim, Jesus veio dizer através da codificação, que é o Consolador Prometido de 1857 que Kardec trouxe, codificou para nós, a espiritualidade orientou tudo, não foi ele que fez, ele apenas codificou, graças a Deus, um homem cultíssimo e que soube com maestria fazer a sua parte daquele trabalho.
E o Espírito de Verdade, coordenando uma equipe grandiosa de espíritos, trouxe todo esse conhecimento. Inclusive, aproveitando este livro aqui, Espíritos do Senhor, é um apanhado pequeno, porque aqui tem mais ou menos 40 depoimentos de espíritos que participaram da codificação espírita. Aqui está inclusive Joana de Ângeles dando o seu depoimento, etc., para que a gente identifique nos capítulos do Evangelho, quando eles às vezes não se identificam, mas depois, através de outras leituras, de textos, etc., foi compilado quem eram fulano de tal, quem era Beltrano. Tem valor isso em termos de mudança da doutrina? Não, não tem. Saber quem fez ou deixou de fazer não importa. Porque quando o espírito chega a um certo nível de conhecimento de si mesmo, da doutrina, no sentido do que Jesus pede a ele para fazer, pouco importa se é ele que está fazendo ou se é um outro espírito do seu nível que está substituindo a ele para realizar uma tarefa. O nome, quem fez, deixou de ter importância, porque não tem vaidade, não tem orgulho. Acabou isso para esse espírito. No entanto, para nós, às vezes é importante dizer: eu fiz isso, eu ajudei a Casa de Caridade Coração de Maria, por exemplo. Eu fiz assim, eu fiz assado, eu distribuí isso, fiz aquilo. Quando nós fazemos isso como exemplo, maravilhoso, porque eu estou instigando outras pessoas que não se mexem a tomar conhecimento de que ele pode também ajudar uma instituição, uma pessoa, uma família necessitada, enfim, ele tem o que fazer como caridade. Só precisa olhar ao seu redor e está tudo feito. Porém, se eu não tiver o empurrão, se eu não tiver a cutucada no sentido de dizer: meu amigo, vamos nos mexer. Nós temos um tempo muito curto enquanto vida material no planeta, porque 80, 100 anos passa voando e a maioria não está chegando a este número, né? Poucos. Então, vamos trabalhar. Não é trabalhar pelo outro, você está trabalhando por você, em ajudando o outro. É isso que é muito importante saber. Mas vai chegar um momento em que nós vamos ajudar as pessoas sem nem pensar o porquê, nem nada. Simplesmente é um desejo, é uma força que vem de dentro, é uma vontade enorme de ajudar as pessoas. Por que isso? Porque eu consegui, de alguma maneira, me afastar daqueles espíritos que não querem que eu faça, que fica insuflando o tempo todo: por que você não trabalha, não ganha dinheiro, não fica milionário? Por que você não segue sua vaidade, se assim é? Por que não segue o seu egoísmo, segundo você pensa só para você, etc. Instigando isso. Ao passo que quando nós superamos uma parte disso, porque ainda não conseguimos tirar tudo de nós, mas só de tender para isso e desejar isso já modifica muita coisa. E a partir daí, nós já começamos a ser, vamos dizer, rodeados e insuflados por espíritos que querem ver a gente crescer. E como é que eu cresço? Eu cresço tomando conhecimento do que está no livro, mas praticando. Quando eu faço isso, eu estou realmente no caminho certo. Como Jesus nos disse, eu fiz, né, que ele disse, e vocês podem fazer o que eu fiz e muito mais. Estou falando com minhas palavras. Ora, se ele disse que nós podemos fazer o que ele fez e muito mais, e ele fez e deu o exemplo, é porque nós um dia vamos poder fazer também. Porque nós não vamos caminhar para ser espírito puros? Espírito puro só trabalha, nada mais. É trabalho e muito trabalho. Porque existem milhões, bilhões de planetas necessitados de tudo que você puder imaginar para evoluir. Existem muitos planetas que estão ainda nos primórdios da civilização, que são os planetas primitivos,
Existem outros que estão em provas e expiações, ainda em situação no início, como nós já passamos, nós já estamos bem adiantados, pelo menos tecnologicamente. Moralmente, um desastre, mas espiritualmente, em termos de conhecimento, temos muito, já avançamos bastante. Mas está faltando agora o outro lado. E esse outro lado eu tenho todos os dias no meu viver. Só que eu não quero ver. Porque eu ainda tenho a rudeza, sou frio com determinados sentimentos que ainda não afloraram completamente em mim para colocar isto de uma maneira igualitária para os meus irmãos. É isso que esse texto da piedade vem chamar a atenção da gente. Quando nós vamos dar, por exemplo, uma cesta, uma quentinha, ou que seja alguém, qual é a preocupação que nós deveríamos ter? Eu vou dar um exemplo. Tem pessoas que chegam com a quentinha e entregam a quentinha apenas e vai embora. Não conversa com as pessoas, não procura saber o que é que eles precisam, etc. Isso é um caso. Outro caso, quando eu vou dar a quentinha, eu gosto de pensar, quando eu estou em casa, que eu almoço junto com os meus familiares, não é bom ter uma sobremesa? Não é gostoso ter aquele Sorvete, um sorvetinho, uma fruta, um pudinzinho, etc. Por que eu não posso adoçar aquele meu irmão que está lá na rua, pelo menos com a fruta? Posso ou não posso? Devo, não? Então é muito importante que nós também pensemos como levar esta comida para eles. E aqui entra outra coisa. A gente bebe água, bebe suco. Tem gente que toma vinho, toma cerveja, não é o nosso caso, mas tem muita gente que toma, não tenho nada contra. Mas durante o almoço ou jantar eu tomo. Por que ele, que está lá na rua, não pode tomar uma água mineral? Muitos não se preocupam com isso e não levam. Eu vejo muita comida, sim, mas não vejo esses apetitos que é tão delicioso. Você receber uma água mineral é uma delícia para quem mora na rua. Às vezes até mais do que a comida naquele momento, porque ele não tem de onde tirar água. As lojas estão fechadas a maioria dos horários que a gente vai entregar as coisas. Estou falando de todos os grupos, não estou falando só do nosso. E já imaginou, a loja fecha 1h da tarde do sábado, estou falando com movimento normal, tudo ok, não estou falando de agora. E de repente eu só vou ter água boa, se alguém me der e permitir que alguém da loja me dê, quando a loja abrir na segunda-feira, 9h da manhã ou 8. Porque eu não tenho dinheiro para comprar água. Mas a água é um fator importante na nossa vida. E além disso, vai saciar a sede. Muitos não levam. É um direito, não estou dizendo que é obrigado a fazer. Mas por que não pensar neles nesse sentido? Junto a isso, eu não poderia de alguma forma levar umas roupas? À medida que eu vou passando, geralmente nós vamos nos mesmos roteiros, na grande maioria das vezes, e nós encontramos lá o quê? Pessoas que precisam de bermudas, crianças na rua, desde fraldinha até outras roupas, e ali eu vou observando e vou vendo em qual setor eu poderia trazer algo mais que não fosse só a comida. Algumas pessoas já me disseram também, poxa vida, desse jeito você quer que a pessoa nunca saia da rua, porque se ele recebe tudo lá, ele não vai procurar trabalho. Não é verdade. O brasileiro, ele gosta de trabalhar. Agora ele gosta de dignidade. Como todos os seres humanos que se prezam, gostam de dignidade. Então nós precisamos também dar dignidade a eles. E a principal dignidade que se dá a uma pessoa é ele saber ler e escrever e ter a chance de estudar. Porque eu só mudo uma consciência através disso. Ou eu posso dar trabalho.
Só que dependendo do nível escolar que eu tenho, se não tenho nenhum ou tenho muito pouco, para sair daquela situação é muito complicado. Não deixe baixo não, porque tem um barulho aqui. É muito complicado. Então eu preciso de alguma forma ter o conhecimento para que dentro disso eu amplie a minha percepção de mundo e esta percepção me traga a confiança e a certeza de que eu posso conseguir mudar a minha situação, o meu status social. É com sacrifício? Sim, lógico. Não tenho dinheiro, não sou rico, não posso pagar grandes estudos, não posso fazer uma série de coisas, então é muito sacrificado. Mas quando vence, é espetacular, porque eu passei por uma barreira intransponível para muitos, porque não creem que podem superar aquela dificuldade. E isso faz parte da nossa ajuda a essas pessoas, seja nas ruas, seja fora dela. De vez em quando eu falo aqui nas nossas palestras que diz assim: eu não gosto de estar misturado e indo para a rua porque lá tem droga, porque lá tem gente armado, porque lá tem isso, tem aquilo. É verdade, tem tudo isso mesmo. Já enfrentamos tudo isso que vocês imaginam e muito mais. Pessoas usando crack, pessoas usando cocaína, tem de tudo na rua, tudo que você imaginar. Mas quando eu estou lá, eu não estou sozinho. Quando eu vou de coração fazer um trabalho, eu tenho absoluta certeza de que eu estou com a espiritualidade junto comigo. E não vai acontecer nada. Pelo menos nós dois aqui temos aproximadamente 24 anos que fazemos isso. Nunca aconteceu nada. E já vi gente armado de revólver na cintura para receber comida, roupa, e eu pedi para tirar a arma da cintura e guardar. Já vi gente fazendo o caminhozinho e eu pedi que por favor parasse. Se ele quisesse depois era problema dele, mas naquela hora não, e ele parou, etc. Por quê? Porque a gente não está só, a gente está falando, mas está revestido de uma verdade que não é só minha, é uma verdade espiritual. E aqui nesse momento, só isso que eu contei a vocês e muito mais que poderia falar horas se quisesse, nós estamos falando de quê? Filosofia espírita, que é o aprendizado que fizemos nos livros, nas palestras, nas leituras, nos estudos, mas que eu coloco em prática na rua, eu coloco em prática pelo telefone, eu coloco em prática nas comunidades, nos asilos, nas creches, em todos os lugares. Basta que eu queira. É um desejo. É um desejo. E se esse desejo for verdadeiro, eu ponho em prática, porque eu vou ser ajudado pela espiritualidade para que isso realmente aconteça. Todas as vezes que nós vamos para as ruas, ultimamente, eu estou falando ultimamente porque o número de pessoas nas ruas triplicou. Tem verdadeiras famílias morando nas ruas porque perderam suas casas, porque não puderam pagar os aluguéis, foram despejados, enfim. Tem de tudo na rua hoje. De bebê amamentando até idosos, todos na rua. E às vezes você chega num lugar como foi nesse último período em que nós fizemos um trabalho, em que você olha para a pessoa está com a cirurgia grande, que foi de coração, dormindo no chão, porque roubaram seus documentos e ele não tem como sair para ir a um hospital e conseguir alguma coisa. Em função de quê? Da burocracia, dos protocolos, etc. Nesta hora o indivíduo vira número, porque não tem uma carteira de identidade que foi roubada. E como no momento ele não tem como tirar outra, então só tem duas alternativas. Ou nós ajudamos para que ele consiga um atendimento e com isso revalide tudo aquilo, porque ele não está tomando remédio, uma série de coisas, já está com as pernas inchadas e etc. Ou vai morrer. E a outra forma é você conseguir os documentos para ele. No momento, não sei como conseguir documento, né? Desde março parece que o saque está fechado.
Então você não consegue resolver. Enfim, é um problema, mas é de você olhar para o indivíduo e às vezes você ficar com lágrimas nos olhos de ver aquele ser falando bem, falando correto, tudo direitinho, mas não consegue sair do lugar, dormindo no chão depois de uma cirurgia no coração. É muito triste, passando fome, nem um cobertor tinha, nem um lençol tinha. É muito triste. E isso, não pense que está acontecendo só agora. Alguém lembra aí de uma passagem no Evangelho? Vocês me recordam, porque eu esqueço de vez em quando. Aquele samaritano, vocês lembram da história? O bom samaritano. Que o indivíduo passa, olha o cara lá no chão, não toma conhecimento. O outro passa, não está nem aí para nada. O outro passa, no final passa um, que segundo o conceito da época, era uma pessoa sem religião. E ele se compadece, tem piedade por aquele indivíduo e leva ele para uma estalagem, deixa lá 2 moedas, que na época era muito dinheiro, e diz para o dono do estabelecimento que cuidasse dele em tudo que fosse preciso, que no seu retorno, o que faltasse para pagar, ele cobriria as despesas. Isso já está no Evangelho há muitos séculos, não é de agora. Nós não podemos dizer que não sabemos. Eu nunca ouvi isso, não. Até porque os 10 mandamentos está gravado na nossa mente no dia que fomos criados por Deus como princípio inteligente. Já sabíamos disso, ainda que não tivéssemos a razão para entendimento, porque aquilo só vai eclodir lá na frente, depois de milhares de anos. Mas já nascemos com isso. Como é que hoje em dia ainda estamos passando por coisas desse tipo? Esse talvez seja um dos motivos porque existe pandemias, porque existe esse tipo de reclusão, eu diria, de nós todos em casa, para pensarmos, para lermos, para buscarmos conhecimento em livros como esse, Paulo Estevão. Parece que essa história de hoje é mais ou menos esta. Essa história aqui está contada nesse livro da FEB. Ele é de 1941. 1941. Acho que a maioria dos que estão me ouvindo não tinham nascido. E essa história já está aqui. É uma história lindíssima, Paulo Estevão. A mesma coisa que aconteceu lá está acontecendo hoje aqui, praticamente 1900 e poucos anos depois. E nós não mudamos. Não mudamos. Por isso que Jesus sabiamente disse que enviaria um Consolador prometido, que este Consolador ficaria conosco para sempre, que é trazer a sua palavra de novo, numa linguagem que todos podemos compreender hoje, até porque já sabemos ler e escrever melhor, já conseguimos muitas coisas, e interpretar esses textos. Quando isso eu posso fazer, eu só não trago a filosofia espírita ou cristã, como queira, para dentro de mim se eu não quero. Não é só a filosofia espírita que traz isso. O Evangelho, os evangélicos trabalham muito bem nessa área, trazendo esse conhecimento. O católico, quando ele faz as homilias lá, o padre e tudo, ele fala as mesmas coisas. Não tem outro Deus, é um só que é visto de uma maneira diferente. E eu preciso aí discernir sobre o que eu estou vendo, ouvindo, para trazer essa verdade para mim. Que verdade? A verdade pura. E por isso que escolhemos a doutrina dos Espíritos, porque aqui não foi escrito por homens, foi passado pelo Espírito de verdade, que é Jesus. Então, a pureza está aqui novamente, numa linguagem que eu possa entender, para que eu entenda que Espiritismo, ou doutrina, ou filosofia, o nome que vocês quiserem dar, faz parte do meu dia a dia.
e em fazendo parte do meu dia a dia, como ser inteligente da criação que somos, e único ser no planeta que tem a razão, eu tenho que estudar, eu tenho que concatenar ideias e entender o que está acontecendo no planeta e comigo. Não só o outro. É muito fácil você olhar fulano, por exemplo, numa família hoje, que a maioria já passou por isso, uma boa parte, de seres terem desencarnado pelo Covid ou por outras doenças, agora, nesse momento. Aí nessa hora eu me fragilizo bastante, porque foi junto de mim, foi dentro de casa ou próximo, é um parente muito próximo. Mas quando eu estou falando de São Paulo, de Rio, nós moramos na Bahia, e etc., parece que está a quilômetros de mim, quando o ser está altamente interligado psiquicamente a todos os seres estão interligados. Mas eu não percebo isso, porque eu não estudo, porque eu não entendo como é que isso acontece. Sabe por quê? Porque eu tenho preguiça de ler, eu tenho preguiça de estudar, só isso. Porque se eu pego o Livro dos Espíritos e vou ler detidamente, são 1019 perguntas e respostas, por sinal fantásticas, porque aqui fala de tudo, divórcio, casamento, mortes prematuras, aqui fala de enriquecimento, de pobreza, aqui tem tudo, de doenças, o que significa, de fluidos, de energia, de sonhos, tudo está aqui, tudo. Então, se eu leio isto aqui e entendo uma parte, porque tudo nós ainda não vamos entender, ainda não temos moralidade suficiente para isso no planeta, mas vamos entender o quanto for possível, segundo a minha moralidade, segundo o meu conhecimento, isso eu estou falando de cada um de nós, automaticamente eu vou poder desenvolver esse raciocínio e não vou me apavorar mais, porque eu vou ter uma religião, uma fé raciocinada. E aqui muda tudo. Por isso que ele fala da piedade, dizendo, bem sentida, a piedade vem bem sentida, ela vem do amor. Mas o que é amor? É prisão? Aí eu vou olhar e vou dizer, é minha mulher, minha, não posso. É um ser que convive comigo, mas é filha de Deus como eu sou. Estamos juntos por uma necessidade de crescimento espiritual. Se temos filhos, se não temos, é por uma necessidade de aprendizado, não importa qual. Agora, eu tenho que descobrir por quê, para que eu cresça. Porque a gente veio para esse planeta, reencarnamos aqui, por uma necessidade, porque já falhamos muitas vezes antes, em outras vidas. E não queremos falhar mais de novo agora. Tanto quanto falhamos, porque sem falhar não vamos ficar. Ainda somos seres imperfeitos, nenhum de nós tem perfeição para não falhar. Mas vamos trabalhar para que isso minimize, para que isso seja a menor parte, seja as nossas falhas. De que forma? Fora da caridade não há salvação. Não tem mais o que dizer. Fora da caridade não há salvação. Então eu tenho que fazer caridade. Mas para fazer caridade eu preciso entender o significado dela, por que fazer, para que fazer, quando e a quem fazer. Quando eu entendo isso, eu me entrego, de verdade. Porque todos nós temos um mentor conosco que na Igreja Católica chama de anjo da guarda. E todos temos, todos. Já nos acompanha antes mesmo de nascer. Então, é só pedir a Ele. Não que Ele faça por você, que Ele não vai fazer. Mas orientar, falar ao seu ouvido. E você tem que dar ouvidos a Ele. Orando por Ele, pedindo, etc. Porque se você tem um amigo nesse nível, que veio para te orientar, que veio para te ajudar em todos os sentidos, e você não conversa com ele, que amigo é esse? Grande amigo, não é? Deixou de ser.
Amigo é aquele que eu quero apertar no meu peito, que eu tenho verdadeira adoração e gosto de conversar com ele, mas de forma consciente. E este é verdadeiro, porque esse foi designado pela espiritualidade para te acompanhar. Não é um conhecido, é um amigo, porque ele está para fazer você crescer. Só que ele não pode interferir nas suas ações, ele pode lhe ajudar na sua condução do seu pensar. Você vai tomar uma atitude, ele não vai dizer, não faça isso não que vai dar errado, faça isso. Ele não pode, porque isso é contra a lei divina. Mas ele pode, será que você não poderia pensar um pouco melhor? Essa atitude aqui está tomada muito às pressas, muito rápido. Pare um pouco e pense. Isso ele pode, porque ele não está dizendo o que você tem que fazer, mas ele está pedindo prudência a você, para você conseguir desenvolver este raciocínio que vai te dar fortaleza e condição de você se melhorar. Isso faz muita diferença, mas eu só vou entender isso se isso passar pelo meu cérebro, pelo meu racional. Uma vez na minha razão, eu consigo internalizar isto e talvez, porque eu já vi muita gente dizer que era espírita há 20 anos e depois abandonar, dizendo que o espiritismo nunca lhe deu nada. Como se o espiritismo, depois de 20 anos, tinha que dar algo a alguém. Ao contrário, você que tem que dar a ele, não é? Nós não vemos o espiritismo, acabei de falar, no dia a dia, na vivência. Então quem tem que amadurecer sou eu, diante dos fatos, diante das ações. Não que o espiritismo como um todo seja algo que vai me dar alguma coisa. Ele não me dá, ele me transforma. Através das ações, do conhecimento, eu amadureço enquanto ser que sou e entendo quais as razões de realizar tais coisas. E isso muda tudo, porque a partir desse momento eu não sou mais aquela pessoa que vou olhar para alguém que precisa e não tomar conhecimento. Eu vou discernir sobre isso. Eu vou saber quem precisa e quem não precisa. Eu vou dar prioridade àquelas instituições, pessoas, famílias que realmente estão precisando para se manter vivas. Eu vou ajudar aquele que precisa de um remédio, porque se ele não tomar, ele pode vir a desencarnar. Ou vou providenciar uma cirurgia de todas as formas, vou conhecer um médico, vou pedir, vou fazer alguma coisa. Quando eu estou pedindo a um médico que interceda sobre uma internação para que alguém possa fazer uma cirurgia, eu estou colocando amor, carinho, eu estou dizendo para aquele médico de que existe algo acima simplesmente da medicina e que isto tem valor. E talvez a forma como eu vou falar com ele toque seu coração e faz com que ele realize aquela ação que foi solicitado, porque ali está a espiritualidade trabalhando para que isso realmente ocorra. São muitas mudanças, depende só de nós, e nós precisamos trabalhar isso de verdade para fazer essa mudança acontecer não uma vez, mas todo dia, porque nós viemos aqui para amadurecimento espiritual, para lapidação do espírito. E lapidar um espírito significa trabalhar todas as suas facetas que ainda são inferiores, como orgulho, vaidade, prepotência, egoísmo, preguiça. Que tem muita gente preguiçosa, meu Deus do céu. Tá feio ultimamente. E isso tem que mudar, gente. Eu brinco muito lá na casa de caridade, quando a gente faz palestra, vamos passar, tirar a poeira do cérebro lendo. É lendo que a gente aprende. É fantástico ler. Sabe por quê? Quando eu estou lendo aqui um
um livro como esse, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, o que é que eu estou vendo de verdade? Eu estou vendo e participando das palavras do Mestre Jesus. Vê que maravilhoso. Eu não, talvez, eu não vivi com ele lá. Nós não sabemos quem foi de nós que hoje está vivo no planeta que conviveu com ele, porque já tivemos muitas vidas. Mas talvez eu não vivi, mas eu compreendo ele agora, pelo que ele deixou, pelo que ele enviou como um consolador prometido em 18 de abril de 1857. Então é preciso que a gente não esqueça disso. É fundamental estar com Jesus para servi-lo, para confiar nele cada vez mais, apesar de todas as dores e sofrimentos que nós tivermos. Porque mais dor e sofrimento que ele passou sem nenhuma necessidade, não tem nem o que dizer. E nós que somos falhos, temos problemas a resolver, temos muitas coisas para nós trabalharmos com relação a os nossos erros do passado que ainda perduram até hoje. E esses erros a gente só vai minimizar ou terminar os erros mais grosseiros quando nós compreendermos isso, que aí nós não vamos mais fazer. Por isso que Emmanuel pede disciplina, 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 para que a gente comece a mudar os hábitos através de um desejo de mudança verdadeiro. Mas se eu fizer todo dia aquele exercício, aquilo se torna simples para mim. Eu faço todo dia sem nem pensar. E muitos de nós não queremos abandonar hábitos, não queremos deixar de ser como somos, porque está ótimo assim. Aí quando vem uma pandemia dessa, a gente diz assim, puxa vida, tá horrível, porque eu não vou no shopping, eu não posso comprar sapato, eu não posso comprar isso, eu não posso ir no cinema, eu não posso. Só parando aqui e pensando assim, aqueles irmãos que nunca na vida pisaram num shopping, eles disseram que não podiam ir no shopping? Para eles isso não existe, tá certo? E jamais entrariam, porque até a segurança não ia deixar, não é? O cara às vezes está uma semana sem tomar banho, como é que ele vai entrar no shopping? O shopping não deixa. Mas ele é gente e é um espírito que precisa evoluir, tanto quanto nós. Onde anda a caridade? O que cada um de nós está fazendo de verdade pelo outro? Gostaria de perguntar uma coisa. Se hoje você que está aí me ouvindo recebesse 60 telefonemas num dia pedindo socorro, como você ficaria? Um porque está querendo suicidar, o outro porque está altamente depressivo e não sabe o que fazer, o outro porque está com medo de tudo, não só de sair de casa, medo até de ficar em casa, daquele que se cobre com cobertor e quer tudo escuro dentro do quarto, com medo de tudo. Outros numa insegurança terrível, será que eu vou pegar Covid? Não quer nem receber o cara que vem recolher o lixo se mora em prédio, porque pode acontecer um problema. Enfim, diversos telefonemas. E a gente tem que ter uma resposta de carinho, de amor, de esperança, principalmente, e acima de tudo, de elevação, para que esse indivíduo saia dessa situação. Mas se nós não tivéssemos o estudo, a compreensão, a vivência das ruas, das palestras, de tudo, das dificuldades nossas, das dificuldades particulares que passamos, porque não pense que a gente é diferente dos outros, não. Nós temos dificuldades que, se fosse contar, vocês choravam. Só que as nossas dificuldades não podem interferir no nosso trabalho. Podemos, inclusive, ir para a rua sem comer, mas quem está na rua vai comer. Só para dar um exemplo. Porque às vezes não fizemos o mercado, não temos a comida toda que deveríamos ter, mas ele tem que ter. Porque foi essa a finalidade do trabalho e é assim que vai ser. E nós não vamos morrer por isso, não.
vai continuar. Talvez precisasse daquele jejum. Talvez seja importante aquele jejum. Graças a Deus. É fantástico. É maravilhoso. Então, gente, repensem suas atitudes com relação à doutrina dos Espíritos. Coloque o Espiritismo dentro de vocês de verdade. Lendo, interpretando, trabalhando a si mesmo para ser melhor a cada dia, como Santo Agostinho pede. De noite, antes de dormir, o que eu fiz de errado, o que foi que eu fiz de certo, segundo as leis de Deus. De manhã, a mesma coisa. Hoje eu vou trabalhar isso para me melhorar. Porque se eu não buscar esse caminho, não tiver essa disciplina, eu não faço. Eu digo que quero fazer, mas eu não coloco em prática. Porque nós somos assim. Tá certo? Então cada um pense, desenvolva, trabalhe, ajude. Porque você não está ajudando ao outro, você está ajudando primeiro a você mesmo. E aqui, só para terminar, a piedade é a melancólica, porém celeste precursora da caridade, a primeira das virtudes, da qual ela é a irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Quem disse isso no Evangelho foi Miguel, um espírito, Bordeaux, 1862. Por favor, leiam quando terminar a live aí ou antes de dormir, que eu sei que todo mundo tem Evangelho em casa, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, item 17, a piedade. Leiam, vale a pena na íntegra, porque eu não li tudo, tá certo? Vale a pena. Antes de encerrar, que ainda tem uns minutos... Eu vou falar. Vou falar um pouquinho. Livro de junho, Autocura, Joseval Carneiro. Não esqueçam. Temos ainda até amanhã. Não. Esse livro aqui é muito importante. Eu reli, inclusive, ontem. Esse livro é fácil de ler. Em 2 horas você consegue ler esse livro. E é muito interessante porque ele traz uma coletânea de vivências dele, Joseval Carneiro, bem como muitos conceitos de revistas, de técnicas, de medicina também, falando sobre alimentação, falando sobre a cura segundo o seu comportamento. Isso é muito importante, tá certo? E para o mês que começa depois de amanhã, é esse aqui. Esse livro, A Redenção de um Lázaro, é um romance muito bom, em que ele trabalha basicamente um indivíduo que não entendia por que ele não gostava de ver Jesus. Não vou contar tudo não, senão perde a graça, né? E ele entrava nas igrejas, ele tinha problemas sérios, era uma complicação. Só que depois que ele compreendeu tudo e sofreu bastante, ele amadureceu e ele conseguiu entender por que Jesus, para ele, era uma dificuldade. Mas ele se liberta no final, graças a Deus. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar, vou passar a palavra para a Márcia. Boa sorte para vocês. Boa noite, irmãos, a todos aí que entraram depois, né? Foram entrando vários. Obrigada pela companhia de todos. Quarta-feira estamos juntos, né? Na nossa meditação da quarta-feira, das nossas orações. E domingo agora, que é o primeiro domingo de julho, nós vamos fazer o nosso encontro às 10 horas da manhã, tá bom? Aqui, porém, com a espiritualidade amorosa, porque seria o encontro lá na casa, o primeiro domingo, né, do mês, que a gente faz aquele encontro maravilhoso de louvores, de oração, de palestra,
de conversas, de cura, e a gente vai fazer esse encontro novamente agora, julho, domingo. Espero que todos estejam conosco às 10 horas da manhã nesse domingo. Eu vou colocar o card aí para vocês estarem divulgando para os seus amigos, para os seus parentes, para aqueles que vocês queiram que participe conosco desse encontro no domingo de oração, de paz, de cura, de meditação, de coisas boas, tá bom? Amanhã também é o nosso atendimento à distância, né? Toda terça-feira às 22 horas a gente faz o atendimento à distância. Quem tiver alguém precisando desse atendimento espiritual, de cirurgia, de acolhimento, tanto emocional, físico, espiritual, estamos às terças à noite fazendo esse atendimento a esses irmãos que estão precisando à distância. E é só entrar no portal da casa, né, www.cccoracãodemaria.com.br, lá vai ter atendimento à distância, clique lá que vocês vão pro formulário, tá bom? Enfim, é isso. E quinta-feira? O quê? Tá. Caneca Espírita, gente, dá uma olhadinha lá. Essa semana já vou postar 2 vídeos diferentes, um quadro bacana de entrevista com 2 pessoas legais. Essa semana a gente está indo pro YouTube. Não tem no Instagram, não. Vai ser sempre no YouTube, tá bom? Nossa Caneca Espírita é um quadro no nosso canal do YouTube. Enfim, e para terminar, vamos fazer a nossa oração aqui para aquelas pessoas que nos pediram agora, aí na live. Então vamos trazer equilíbrio, paz, saúde para essas pessoas, envolver a cada um. A Maria das Graças Soares Leite, que está com coronavírus no Hospital Santa Isabel. A Zélia Viana Reis Oliveira, que está com depressão, diabetes e pressão muito alta. Luiz Cabral de Queiroz, que está no Hospital do Subúrbio. E Eric Cavalcante Linhares Lima, acho que de Roraima, é isso? E Evelyn Cavani Melo Rebouças de Acre do Acre do Rio Branco, de Rio Branco, cidade do Rio Branco, Acre. Que Jesus abençoe a todos esses aqui que a gente acabou de dizer o nome, envolvendo a cada um no manto de Nossa Maria Santíssima, abençoando, trazendo o alívio tanto da parte física quanto da parte espiritual, que possa cada um ter a sua recuperação, a sua paz e os seus familiares também, como um todo. E que nós também tenhamos uma noite de paz, de tranquilidade, de refazimento, para que amanhã possamos estar com o coração e a mente sempre firmes na luz, no equilíbrio e na paz. Gratidão sempre por sermos envolvidos por esses espíritos amorosos que estão sempre a nos velar, nos guardar, nos proteger, a fazer o melhor para todos nós, naquilo que é melhor para nós, e às vezes a gente não entende ainda, mas certamente no nosso caminhar lá na frente iremos compreender tudo isso. Envolva, Senhor, a nosso lar, a nossa família, dando a paz e o amor sempre em nossos corações. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja e assim será. Graças te dou, Senhor. Obrigada pela companhia de todos vocês. Jesus abençoe e dê a paz. E agradeço a cada um que vem contribuindo com a casa todo mês. Gratidão mesmo. Vocês não sabem como esse pequeno gesto, essa colaboração, essa contribuição é importante para todos nós. Continue colaborando daquilo que precisa, vaquinha ou nas contas, enfim. Gratidão também àqueles que estão ajudando com
a parte das fraldinhas, das roupinhas para os 2 bebês, João Miguel e Bernardo. Muito obrigada a todos. Deus abençoe, dê a paz a vocês. Um beijo no coração de todos vocês. Até lá. Tchau. Até quarta-feira. Até quarta.